Boa noite a todos, bem-vindo à nossa jornada do Pregador Eficaz. Vamos dar continuidade àquilo que temos ministrado já essa semana. E eu quero aqui convidar você para que juntos possamos aprender um pouco mais acerca deste tema tão importante, que é o ministério da palavra. Então compartilhe este momento com seus amigos, você pode convidá-los, direcionando agora para cada um convite, para que eles possam também participar deste momento. Nós temos ministrado aqui, nesses dias, sobre esta jornada do pregador eficaz. E durante toda uma semana abordamos o tema da homilética, de como a homilética ela está a serviço como uma ferramenta, como um instrumento na sua formação pastoral, na sua formação ministerial. Bem-vindo a todos. Eu quero aqui, sem mais espera, avançar um pouco mais no nosso estudo. Quando nós falamos que o pregador ele precisa passar por uma jornada, é porque é justamente assim que a Bíblia apresenta a formação do homem de Deus, da mulher de Deus. No entanto, nós já sabemos que a homilética ela é, sem dúvida, importante para a nossa formação pastoral, para a nossa formação ministerial. E se você ainda não fez uma boa formação em homilética, você precisa fazer. A homilética ela visa, portanto, oferecer para você meios, ferramentas, para que você possa, então, desenvolver o seu chamado, desenvolver o seu ministério. No entanto, a homilética ela é apenas uma etapa da sua jornada como um pregador. Muitas pessoas já fizeram cursos de homiléticas e ainda assim o seu ministério está muito pautado na mediocridade. Muitas pessoas até têm uma boa formação ministerial ou teológica, mas parece que alguma coisa está faltando. Parece que por mais que eles preguem, por mais que eles ensinem, eles se sentem inadequados. Parece que nunca estão à altura dos seus anseios, à altura do esperado. E sabe, é isso que eu gostaria de caminhar com você nesta live de hoje, apresentando alguns princípios importantes para você conciliar estes dois elementos. Por um lado, a homilética, onde através da retórica, da oratória, nós aprendemos elementos importantes de como se preparar e apresentar a sua mensagem. E eu quero chamar a sua atenção para um texto aqui no livro de Atos, capítulo 6. Esse texto ele é importante porque o apóstolo Pedro ele traz uma abordagem importante diante de um problema. A igreja de Jerusalém havia experimentado um crescimento extraordinário. No primeiro discurso, na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Imagine você, uma experiência de avivamento, de transformação de apenas um dia, uma igreja nascendo com mais de 3.000 pessoas. A igreja, no entanto, ela estará passando em Jerusalém por uma estruturação. Ela tinha alguns elementos muito claros, muito específicos. Atos capítulo 2 diz que aquela igreja era uma igreja que tinha oração, comunhão, partir do pão e a palavra. E havia uma preocupação, havia uma perseverança nestes 4 elementos. Primeiramente, nós vemos aí essa observação. A palavra é perseverança. No entanto, à medida que a igreja ela foi crescendo, houve a necessidade de se estabelecer o que nós chamamos aqui de ministério de base. E há uma importância crucial nisso. A igreja, como um todo, ela precisa, então, dos seus dons, dos seus ministérios, e cada um deve operar de acordo com o dom
que ele recebeu do Senhor. O apóstolo Paulo, ao escrever, por exemplo, para a igreja de Corinto, ele trata no capítulo 12, 13 e 14, aquilo que nós chamamos de a anatomia do corpo de Cristo. Ele apresenta uma série de dons, de como o Espírito Santo foi distribuído entre eles. Mas ele coloca uma coisa interessante. Ele usou a palavra dons e também trouxe a palavra ministérios, trazendo esta diferenciação. Isso porque na igreja não são todos boca, não são todos que são pés, não são todos que são mãos, mas todos são um corpo. E cada um precisa compreender isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele mesmo, chamou, Ele comissionou um grupo de homens e mulheres para que, através deles, a sua mensagem ela fosse ensinada, ela fosse fundamentada e ela fosse expandida. De um certo sentido, todos nós somos pregadores, porque o cristão ele é aquele que anuncia as boas novas. No entanto, quando chegamos no capítulo 6, Pedro estará instituindo agora os diáconos. E ele traz no versículo 4 a seguinte observação. Ele disse: quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração. Veja que a igreja tinha as suas necessidades sociais. Mas agora, Pedro ele está mostrando que essas necessidades precisam ser supridas. Mas eles, como apóstolos, como mestres, precisavam fazer uma escolha. E essa escolha era em envolver o maior número de pessoas nas atividades de base da igreja, enquanto eles deveriam, portanto, fazer uma escolha, fazer uma decisão. O ministério da palavra, ele começa quando nós tomamos uma decisão, onde nós teremos que abrir mão de outras coisas, para que possamos, portanto, ter esta prioridade na arte da exposição das Escrituras. E atualmente, eu tenho ouvido com certa insistência que os dias da pregação genuinamente bíblica estão com seus dias contados, que temos uma concorrência desleal pela atenção dos ouvintes, que por sua vez tem uma multiplicidade de opções para ocupar o seu tempo, tais como a televisão, o celular, a internet, as redes sociais e tantos outros entretenimentos. E às vezes eu vejo alguns colegas, e até recebo correspondência de alguns deles, que me escrevem dizendo que temos que nos adaptar às mudanças, pregando mensagens mais curtas e focadas apenas em motivar as pessoas. Caso contrário, sepultaremos o nosso ministério ou teremos um número reduzido de ouvintes. E talvez você seja alguém que tem ouvido isto, ou que muitas vezes tem até percebido que este tem sido o comportamento de muitos pregadores. E, entretanto, nós precisamos tecer algumas considerações, porque, de fato, a pós-modernidade, com a sua proposta desconstrutivista das relações duradouras, ela representa um desafio sério aos ministros do Evangelho. No entanto, creio que não podemos fugir a esse desafio. Sabemos que em cada geração, desde os tempos bíblicos, cada pregador, cada ministro se deparou com obstáculos à obra que eles estavam para realizar. Em nosso tempo, não é diferente. E por mais que as pessoas tenham acesso a uma imensidão de atividades para ocupar o seu tempo, indo aos cinemas, teatros, estágios, participando de festas, redes de relacionamentos e ter acesso a tantas novas tecnologias, bem como
desfrutando do aumento do seu poder aquisitivo. Nada muda o fato que ela tem uma necessidade espiritual, que não poderá ser suprida por nada menos que o próprio Deus. Não se iluda pensando que por alguém ter uma agenda lotada, sua necessidade espiritual ela seja menor. Não pense que as ofertas do mundo são concorrentes fortes ou bastantes para serem destruídas pelo poder do Evangelho, porque não são. Olhe, por exemplo, faça uma observação, quantas pessoas que do ponto de vista socioeconômico estão bem realizadas, mas no fundo existe um clamor na sua alma, existe um vazio na sua existência que não pode ser preenchido por nada menos que o próprio Deus. Nem mesmo a psicanálise ou a psicologia, nem mesmo nenhum movimento focado no desenvolvimento pessoal das pessoas serve como substituto para uma necessidade espiritual. E aqui eu me lembro de Nicodemos na Bíblia. A Bíblia diz que Nicodemos ele era um dos principais da sinagoga. Portanto, ele era um homem que, do ponto de vista social, ele tinha o seu status e poderia ser considerado um homem realizado. E ele foi procurar Jesus. E ao procurar Jesus, ele, então, ouviu uma palavra muito forte, talvez inesperada. Talvez ele esperasse que Jesus entrasse com ele em algum tipo de discussão teológica da Torá, ou dos costumes das épocas, ou até mesmo fizesse com ele alguma abordagem filosófica da sua época, ou quem sabe militar. Jesus não faz isso. Ele se volta para Nicodemos e ele disse: é necessário nascer de novo. E isso é importante, porque nós somos chamados a ministrar no coração das pessoas este elemento de salvação. Não ceda à tentação de falsificar o Evangelho para ter o aplauso das multidões. É preciso ser fiel ao nosso chamado. E sabemos disto de uma maneira muito específica. Saiba que o problema não é se pregamos por 1 hora ou menos, e sim se o que pregamos é o resultado de um encargo espiritual gerado por Deus. Porque você pode falar 10 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, mas se aquilo que você está falando é apenas o resultado de uma elaboração intelectual, então você até pode estar fazendo um bom discurso, mas está falhando em um elemento fundamental. Eu quero chamar a sua atenção para isso e fazer um apelo para você, pregador, você que recebeu este encargo, este privilégio e esta responsabilidade. Você que tem nas suas mãos nada menos de que a palavra, as escrituras, uma palavra viva de esperança capaz de mudar a história da geração. Eu faço aqui um apelo a você, principalmente você que está nos acompanhando nesta jornada do pregador eficaz. É que nós venhamos assumir o compromisso de expor a palavra, de pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. E de fato as multidões, elas estão com coceiras nos seus ouvidos, como diz Paulo, para dar ouvidos a doutrinas de demônios, que nós não nos associemos com as obras das trevas, uma vez que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para anular os sofismas de altivez.
E é sobre como usar essas armas que essa jornada se trata. Abordamos o elemento importante da homilética, mas agora eu chamo você para abrir o seu coração para receber este elemento importante, esse diferencial. O Evangelho, ele é o poder de Deus e que ele seja pregado em nossos púlpitos, que ele seja vivido em nossas experiências diárias, para que possamos cumprir a carreira que nos está proposta. E a missão da Escola de Pregadores é ser uma ferramenta poderosa para treiná-lo através de um discipulado e um mentoreamento espiritual, para que você possa então desenvolver não apenas as suas habilidades através da homilética e da hermenêuticas, mas também você possa conciliar isso com aquilo que Pedro diz ser o ministério da palavra. E o que era o ministério da palavra? Sabe, é esse encargo que nós recebemos, esta mensagem que nós recebemos. A homilética nos ensina como transmitir esta mensagem. E a base do ministério da palavra, que é o meu tema aqui hoje, irá te mostrar então como gerar a palavra viva no seu coração. Isso é muito fundamental para nós. Porque ouça o que eu vou te dizer no nome de Jesus. Sabe, se todas as mensagens e pregações que ouvimos hoje fosse realmente o ministério da palavra, a igreja ela seria riquíssima. Seria uma igreja madura, que estaria agora avançando nesse padrão proposto por Cristo, que é o padrão da maturidade, da formação, de ter Cristo formado em vós. Infelizmente não é. Porém, há muita pregação e pouco ministério da palavra. Esta é uma das maiores dificuldades que a igreja ela enfrenta hoje. Contudo, a obra de Deus ela continuará avançando. E o meu objetivo nesta jornada é ser um instrumento para que o Senhor edifique os seus ministros. Para que os seus ministros, portanto, edifiquem a sua igreja. Veremos que Deus não deseja falar sozinho. Deus não deseja falar sozinho, mas sim que seus pregadores falem. Mas se esses pregadores, eles não estão habilitados a falar juntamente com ele, então, como estará a condição espiritual da igreja? E eu quero que você, então, me ajude aqui. Você tem aqui esse aviãozinho, você pode clicar nele aí agora e mandar esta mensagem dessa live para pessoas que você pensa que precisariam deste treinamento também. Porque nós estamos aqui numa verdadeira batalha espiritual. Não pense você que Satanás quer que essa mensagem chegue ao seu coração. Não pense você que Satanás ele não vai relutar para que você não venha a receber esta mensagem. Mas para isso, nós precisamos aprender a lutar o bom combate. E a entender como utilizar essa ferramenta tão importante que nós estamos usando aqui para alcançar as pessoas onde quer que elas estejam. Mas muito bem, meu encargo aqui é para que Deus possa encontrar aqueles que são quebrantados. É que Deus possa encontrar aqueles que são humilhados pelo Senhor. Eu pego a palavra humilhados aqui como referência de uma boa ou de uma bem-aventurança, onde o Senhor disse bem-aventurados os humildes, ou seja, os quebrantados, para que a sua palavra flua por meio deles. Nós estamos
Nós estamos sempre procurando a palavra de Deus. Mas Deus, Ele está continuamente buscando aqueles que Ele possa usar. Você quer ser usado por Deus? Como, então, podemos ser usados por Deus? Nós buscamos a palavra de Deus, mas Deus, Ele busca os seus ministros. É por isso que Ele disse, achei Davi. É por isso que Ele disse, procurei um homem que se colocasse na brecha. É por isso que a Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra e Ele procurou um homem. E Ele achou Noé. Deus procurou um homem e Ele achou Abraão. E hoje, Deus está procurando pregadores que irão se comprometer com esta revolução, com essa profunda transformação que nós iremos transmitir. Então, considere isto. Gostaria que você pegasse agora um papel e caneta e você começasse a anotar alguns princípios que eu quero compartilhar com você. Aprendemos na Bíblia que Deus, Ele tem uma obra primordial para realizar na terra, que é proclamar a sua própria palavra. E como Deus, Ele proclama a sua palavra? Ele tem um método especial, Ele tem um meio notável. A sua palavra, ela é pronunciada pela boca do homem. Ele elege uma classe de pessoas para serem os seus ministros, para serem os seus embaixadores, para serem os seus porta-vozes. Irmãos e irmãs, isso é algo tão precioso que nós precisamos entender. Porque se falharmos em compreender estes aspectos, como ouviremos o chamado de Deus? Se falharmos em entender isto, como nos colocaremos como aqueles que irão dizer, eis-me aqui? Sabe, se essa tem sido a sua disposição, bem-vindo a este tempo. Note que a Bíblia, ou na Bíblia, podemos encontrar 3 tipos de pessoas as quais Deus usa para pregar a palavra. No Antigo Testamento, a palavra ela era proclamada pelos profetas que podiam servir como ministros. A palavra vinha a eles. Hebreus capítulo 1, versículo 1, ele diz, havendo Deus falado, muitas vezes e de várias maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Veja que essa experiência ela é muito importante. Ele nos falou pelo Filho. Na plenitude dos tempos, a palavra se fez carne. E Deus falou através do Filho, de tal forma que através do ministério de Jesus, a vontade de Deus ela foi conhecida. E a Bíblia diz que ela foi conhecida com graça e verdade. Através de Jesus Cristo. A palavra de Deus não é mais uma revelação. Ela se tornou uma pessoa. Ela não emprega a voz de um homem, mas ela é a própria pessoa do Senhor Jesus. E quando esse homem fala, Deus fala. Por meio de Jesus, a palavra tomou forma, ela progrediu, ela se encarnou, ela foi tabernaculada na pessoa de Jesus. João ele disse, o verbo ele se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de realidade, de verdade. E isto é maravilhoso. Por isso que nós devemos gastar um tempo maior com os evangelhos, um tempo maior ali, tentando absorver, encher, impressionar a nossa mente, imprimir nos nossos corações esta mensagem.
E sabe, isso é muito importante. No ministério dos profetas antes de Cristo, a palavra e a pessoa eram duas unidades diferentes. E embora a palavra estivesse usando o indivíduo, este continuava sendo apenas um homem. Mas em Cristo, o Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. E ele fez isso cheio de graça, ele fez isso cheio de verdade. O terceiro elemento que nós vemos aqui, ou a terceira categoria apresentada nas Escrituras como aqueles que recebem a palavra, é o ministro do Evangelho no Novo Testamento. E eu uso a palavra ministro aqui como aquele que ministra. Eu não estou falando de uma hierarquia, eu não estou falando de uma diferenciação entre clérigos e leigos. Eu estou usando o termo bíblico para aqueles que receberam a incumbência de compartilhar o Evangelho, de compartilhar as Escrituras. E nós chamamos eles, então, de pessoas que exercem o sacerdócio da nova aliança. Eu vejo, às vezes, uma ênfase, ainda em nossos dias, numa tentativa errônea de se fundamentar algumas práticas da igreja no sacerdócio arônico. As pessoas até chegam a dizer que a igreja tem uma distinção. Isso foi muito usado pela Igreja Católica também, dividindo o povo entre clérigos e leigos. Então, não é disso que se fala aqui. Pelo contrário, há uma diferenciação importante. E a diferença entre o ministério da palavra no Novo Testamento e o ministério de Jesus é que Cristo e a palavra tornou-se carne. Ou seja, primeiramente, havia a palavra, depois a carne adaptou-se a ela. A sua consciência, os seus sentimentos, pensamentos estão em perfeita sintonia com a palavra de Deus. No ministério da palavra, no Novo Testamento, temos primeiro a carne, a fim de ser um ministro da palavra. A carne tem de ser transformada. E segundo os requerimentos da própria palavra, que vem aos homens como revelação, juntamente com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com as suas ideias. Esses pontos são fundamentais, porque aqui está o fundamento daquilo que nós queremos ministrar. Note que se não há este elemento muito claro na nossa experiência, então nós corremos o risco de estar edificando madeira, palha e feno. Mas sabe, muitas vezes as pessoas podem fazer isso por engano, mas também a Bíblia diz que o povo ele é destruído pela falta de conhecimento. E hoje, o Espírito Santo traz uma mensagem ao seu coração. Para que você possa perceber que a sua jornada, ela tem processos. Que a sua jornada, ela tem caminhos. Que a sua jornada, ela começa de uma maneira muito, muito significativa, quando você assume o compromisso de se tornar um discípulo. Assume o compromisso de entender que Jesus, ele disse, vinde a mim. E ele escolheu homens, ele escolheu mulheres, para que, através deles, eles pudessem, portanto, compartilhar essa palavra. Perceba por quê que Charles Spurgeon colocava a pregação em um nível tão elevado. Homens como Alexander MacLean, contemporâneo de Spurgeon, que trouxe uma contribuição para a pregação expositiva no seu tempo como nenhum outro naquela época. Mas esses homens compreendiam a importância, a relevância daquilo que eles tinham para ministrar. A mensagem não é simplesmente compartilhada por meio da voz humana, mas também
ela é manifestada mediante as nossas obras. A revelação de Deus, ela não exclui o elemento humano, e sim, ela é manifestada através dele. Em Cristo, o Verbo se tornou carne, e assim, todos os elementos humanos de Jesus tornaram-se palavra viva. E hoje Deus ele deseja que a sua mensagem ela seja proclamada através de ministros do Novo Testamento, da Nova Aliança. Ele quer usar a nossa humanidade. Ele quer usar as nossas vidas porque Ele nos deu talentos, potenciais. Ele nos deu uma particularidade única. E não usar isto é você simplesmente não estar desfrutando de algo tão precioso que Cristo apresentou como elemento importante na sua vida. Ao examinarmos cuidadosamente as Escrituras, descobriremos que os seus autores, ele tem a liberdade de expressar através da sua personalidade. Em seus escritos, cada um mantém as suas peculiaridades. O apóstolo Paulo emprega expressões únicas que não foram utilizadas pelos demais. O estilo literário de Mateus, Marcos, Lucas e João são distintos, porque a mensagem ela foi transmitida através de elementos humanos. Então, trabalhar o seu desenvolvimento através da homilética é importantíssimo, porque através de uma boa formação nesta área, você terá elementos importantes para, então, avançar para esta nova dimensão. E como pregadores, a palavra de Deus, ela é depositada na nossa natureza. Ela é transmitida por meio dela. Portanto, é imprescindível sermos tratados por Deus. É imprescindível entendermos o papel da cruz, pois a responsabilidade de pregar a palavra de Deus é enorme. Pare e pense, considere a importância desse chamado e não responda a ele com mediocridade, não responda a ele com preguiça, não responda a ele com complacência, mas responda a ele com um coração que quer ser cheio, como vasos das mãos do oleiro. Sabe, a maior dificuldade que encontramos ao pregar a palavra de Deus é se o assunto é apropriado, se as construções gramaticais estão corretas, mas sim se o seu coração está correto. Se o seu coração ele está alinhado com o sobrenatural. Ou se você apenas está tocando nos elementos humanos. Eu insisto em dizer que pregar não é tão simples. Pois através deste ministério, as pessoas podem ouvir a mensagem de Deus em sua pureza. Não pensemos que qualquer pessoa pode pregar a palavra nesse sentido. Não basta estudar aqui a oratória, não basta estudar a homilética, a retórica. É preciso ter um encargo a ser liberado junto com o Espírito Santo. A verdadeira unção não é evidenciada pelo nosso desempenho no púlpito, e sim pela nossa cooperação com o Espírito Santo, que comunica através de nós para que no púlpito nós possamos ter uma performance à altura do nosso chamado. Não somos entregadores de recados, porque a palavra de Deus ela passa pelo espírito humano, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelo nosso entendimento, até que ela se torne palavra da própria pessoa. Somente assim a mensagem ela pode ser transmitida. E sabe, se esse processo é esse processo
que nós chamamos de ministério da palavra. É este processo que nós chamamos de gerar a palavra. De gerar a palavra antes de transmitir a palavra. Então, sabe, deixa eu te perguntar, você tem gerado a palavra? Você tem entendido isso? E aqui, quando usamos essa expressão, a Bíblia nos mostra uma experiência de uma jovem chamada Maria. E a experiência de Maria, ela como que uma metáfora para nos ensinar como que nós recebemos o encargo a ser liberado. Este aspecto metafórico da experiência de Maria é também nos lembrado em Paulo, quando ele disse: eu sinto dores de parto, até Cristo ser gerado, ou melhor, formado em vós. Eu sinto dores de parto. Maria, primeiramente, ela recebe a palavra. A palavra chega aos seus ouvidos, a palavra tem no seu coração um espaço, e essa palavra começa a crescer. Diante da palavra, Maria, ela disse: eis aqui a tua serva. Mas isso não era o bastante. A palavra que ela recebeu iria crescer nela, gerando desconfortos. Nós chamamos isto de uma gestação silenciosa. Isto ocorre em alguns momentos específicos. Em um momento específico nós vemos isso na experiência de Isabel. Isabel está gerando, ela está agora com João Batista no seu ventre, e a Bíblia diz que por um período de 6 meses ela esteve em silêncio. Por um período de 9 meses o seu pai não disse nada, ele se tornou como que impossibilitado de falar por causa da incredulidade, mas Isabel, ela não fala, porque pela fé ela entende que dentro dela estava crescendo não apenas uma criança, mas uma palavra profética. Ou seja, a palavra agora está sendo gerada, está crescendo, está tendo formas. E quando isso acontece, o nosso corpo percebe. Na verdade, não o nosso, mas especificamente o das mulheres. Percebe isso. Uma mulher, quando ela está grávida, em poucos dias, você vai saber a diferença. Há um desconforto que virá como resultado desta experiência. Mas chegou o dia, então, que Maria deu à luz. Chegou o dia, então, que a palavra que havia sido gerada nela, agora é compartilhada com outras pessoas. E sabe, é isso que nós entendemos como encargo. Você recebe uma revelação, você recebe, então, um direcionado espírito para que você se volte para determinado tema, para determinado livro das Escrituras. E aí você começa, então, a ruminar esse livro, a se alimentar dele, a dar forma, e então ministrar, liberar este encargo. A palavra deve estar, diz o apóstolo Paulo, junto de ti, na sua boca e no seu coração. Deve primeiro estar em nós, e então fluir como uma fonte de águas vivas. A experiência que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas saiba de uma coisa, essa experiência de ter esta água viva em você, isso vai produzir resultados.
ela vai saltar para a vida eterna. Porque a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Se você não se enche da palavra, então você não tem o que dizer. Mas se você quer ser um pregador eficaz, um dos pontos importantes é começar a perceber como está o seu coração. Como você tem enchido o seu coração. Sabe, não depende de quantos versículos conseguiremos recitar para os outros, e nem de quantos sermões conseguiremos pregar. É água viva fluindo do nosso interior que realmente importa. Somente através desta comunhão com o Espírito Santo é que o rio de vida continuará fluindo. Jesus disse que aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. O ministério da palavra não é a mera transmissão de sermões que memorizamos. A palavra vem a nós. Ela nos molda e refina até que possamos fluir através de mensagens, para que possamos fluir tocando a vida de outras pessoas. A palavra ela vem a você. E o desejo do Senhor de nos usar como canais de águas vivas e não de águas paradas. Sabe, por mais que a água tenha toda a sua utilidade, se esta água ficar represada, ela perde a sua finalidade. Algumas vezes você se aproxima de uma água parada, ela está fedendo. Mas se ela tivesse continuado fluindo, ela teria alcançado o seu propósito. A palavra, então, ela é viva e ela flui. E para isso, nós temos que estar com o coração limpos diante do Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pense um pouco nisso, bem-aventurado, feliz os limpos de coração. Não é uma promessa para o futuro, não é uma promessa para a eternidade, porque nenhuma das demais bem-aventuranças é para a eternidade. Todas as bem-aventuranças é uma promessa para os nossos dias. Portanto, esta promessa que nos diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Satanás, ele sabe disto. E é por isso que ele faz de tudo para ferir o seu coração. É por isso que ele faz de tudo para atingir as suas emoções, para te tornar muitas vezes cativos, mesmo você tendo dentro de você um poder, mesmo você tendo dentro de você um potencial e um chamado. A verdadeira pregação, ela concilia. Uma verdadeira pregação, ela traz estes elementos juntos, aonde eu gerei essa palavra viva no meu coração e eu me preparei, me utilizando da homilética, das ferramentas que ela me proporciona para comunicar de uma maneira eficaz. E sabe, o fator determinante é sermos aperfeiçoados nessa exposição das Escrituras. Este é um desafio, porque esses elementos estarão diante de nós. Ao ministrar a palavra, duas correntes, elas fluirão juntas. O elemento humano e a unção do Espírito. E este é o resultado da obra do Espírito Santo dentro de nós, bem como da sua disciplina, do seu tratamento, por meio das circunstâncias que nós enfrentamos. Perceba então por que muitas vezes nós passamos por tantas experiências. É você olhar para o Velho Testamento e havia ali uma escola de profetas
mas havia também aqueles profetas que Deus falou no deserto. Porque aqueles que pensam que podem pregar a palavras, simplesmente porque aprenderam a falar bem, ainda não entenderam o que é pregar a palavra. O ministério da palavra, ele é um fluir convergente e não isolado. Somos cooperadores do Senhor, unidos pelo Espírito à palavra, carregando nos ombros, sabe, esse encargo de falarmos o que o Espírito realmente quer falar. Isto requer prioridade. Isto requer dizer o que Pedro disse: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Sem isto, não tem como avançar. Sem isto, você prega e ainda sentirá que existe ainda algo a ser feito. Existe ainda algo que não foi liberado, porque você ainda não aprendeu a canalizar essas coisas. O Espírito Santo, através da obra da cruz, ele realiza um trabalho modelador, um trabalho transformador no nosso caráter e personalidade, até que uma nova mentalidade ela seja produzida. Quando experimentamos esta operação, procuraremos pensar e agir tendo as Escrituras como parâmetro. E antigamente você era controlado pela sua natureza. Agora, há uma nova incorporação aqui. Há um novo fruto em seus sentimentos, pensamentos, no seu interior. E uma vez que Deus, mediante o Espírito, tiver efetuado a sua obra em sua vida, você naturalmente sentirá o que o Espírito Santo sente. Pensará o que ele pensa. Desejará o que ele deseja. Sabe, não se trata de uma utopia, e sim de um perfil que todos precisamos desenvolver. E haja vista que a nossa espiritualidade deve ser evidenciada como expressão prática. É muito mais do que você fazer coisas e frequentar lugares. Munidos desses entendimentos, o próximo passo é compreender como harmonizar a autoridade das Escrituras com aquilo que nós queremos fazer. Porque a Escritura ela é este ponto de equilíbrio para movermos o mundo. Eu vou repetir, a Escritura é o ponto de equilíbrio para movermos o mundo. Pressuposto esse, expressado pelo filósofo Arquimedes, ao declarar: dê-me um ponto de equilíbrio e eu moverei o mundo. Portanto, é necessário que todo pregador conheça bem as Escrituras. E a falta deste conhecimento impede o vocacionado de ser um pregador eficaz. Dedique-se a compreender, a absorver, a ter uma clareza nas doutrinas fundamentais e uma visão mais abrangente das Escrituras. Isso é muito importante. Isso irá gerar em nós uma grande transformação. E eu quero aqui terminar esta mensagem trazendo ao seu coração, trazendo à sua vida uma convocação, uma convicção. Sabe, se até aqui você tem caminhado sozinho, se até aqui você percebe que você não tem avançado ou não tem estado à altura daquilo que Deus colocou no seu coração, nós temos uma caminhada, nós temos uma jornada. Nesses dias que estamos ministrando acerca da jornada do pregador eficaz, temos também convidado você a fazer parte de uma comunidade de pregadores, de um grupo de homens e mulheres que estão com o desejo de serem agentes
de uma nova revolução, de ser agente de transformação. Se no seu coração há esse desejo, se você deseja mais de Jesus e acredita que você pode trazer uma profunda transformação através do seu ministério, eu quero te convidar a caminhar juntos com a Escola de Pregadores. Um curso ministrado pelo Instituto Custoriano de Educação Teológica. É a Universidade do Ministério da Palavra. Esse instituto ele foi fundado em 1997 com este propósito, de oferecer ao vocacionado um treinamento que vai além do senso comum. Um treinamento que vai, de fato, fazer um divisor de águas na sua vida, um diferencial. E se esse é o desejo do seu coração, entre em contato aqui. Você vai aqui na bio desta descrição, você tem aí um link para você entrar e fazer parte de um grupo, tanto do Telegram quanto também do WhatsApp, onde você poderá receber também uma edificação gratuita para o seu ministério. Mas sabe, abre o seu coração para isso. Ministra isso no seu coração. Se você que está ouvindo até agora, você quer isso, você pode também enviar aqui uma mensagem, num direct. Nós vamos entrar em contato com você, te direcionar para essa escola de pregadores. Muitas pessoas já estão participando. Mas sabe, nós iremos treinar poucas pessoas. Porque o que nós queremos aqui é ouvir aquilo que o Espírito Santo está trazendo neste primeiro momento. Quem serão as primícias? Quem serão os valentes? Serão todos aqueles que ouvirem esta mensagem, que estão dizendo, eis-me aqui, e querem se comprometer com este processo de se tornar um pregador eficaz. Que o Espírito Santo faça com que essa palavra, sabe, caia como brasas no seu coração, no nome de Jesus. Muito obrigado por você ter estado até aqui, até agora. Um forte abraço e até o nosso primeiro encontro. No nome de Jesus.